Nath, virei dona de casa. E agora, o que eu faço? Ah, meus amores. E agora, eu não sei se ri ou se chora. Porque às vezes, quando você vira dona de casa, é um pedido que você veio fazendo a Deus por muito tempo na sua vida, que você queria virar dona de casa. Porque pra ser dona de casa, alguém tem que estar trabalhando pra estar te sustentando. E aí eu não sei, sinceramente, se você chora ou se você ri, porque assim, ninguém nasce sabendo ser dona de casa. Ninguém. Você pode falar, mas eu aprendi com a minha mãe a fazer isso. Tá, mas a hora que você vira dona de casa, dona da sua casa, meu amor, é bem diferente. Então assim, eu sempre tive um pontinho assim, tipo assim, quando eu for mãe, eu não vou trabalhar, eu vou ter uma babá pra cada criança, entendeu? Era bem dessas, assim. E é isso. Só que eu achava que eu ia ser mãe bem mais velha e que eu ia estar milionária quando eu fosse mãe. Só assim que eu ia ser mãe. E aí Deus me trouxe a Liz Maria completamente inesperado, numa situação completamente assim, de cabeça para baixo. E simplesmente não foi acontecendo o dinheiro chegando para que eu pudesse virar dona de casa. Muito pelo contrário. Simplesmente eu estava perguntando a Deus para qual hospital eu iria trabalhar. E Deus fez o quê? Falou, não, você não vai trabalhar. Agora eu preciso que você fique dentro da sua casa. Porque eu vou trabalhar em você como mãe, dona de casa, que você nunca foi, e esposa. E trabalhar no seu marido sacerdote, que ele não é. Você precisa aprender a não ser consumista. Você precisa aprender a escutar não. E o seu marido precisa aprender a falar não. Falei, entendi. E aí, meus amores? Eu achava que quando eu ia ser dona de casa, eu ia ser só madame. Que eu ia ter empregada, que eu ia ter babá e tudo aquilo. Não, caiu tudo aqui, ó. No meu colinho. Ser empregada, ser babá. Aprender coisas que eu nunca fiz na minha vida. Ter olhos de limpeza que eu não tinha. Porque assim, se você não tem uma linguagem de amor de serviço, e se você nunca foi uma pessoa que foi de limpar essas coisas, gente, esquece. Você não tem o olho de limpeza que uma pessoa tem, uma pessoa de serviço, ou uma pessoa que sempre limpou a casa tem. Assim, ó. Eu poderia, obviamente eu sabia que tinha louça, a louça tava ali em cima da pia, tava suja. Mas se eu não passasse aspirador, por exemplo, por um bom tempo, eu não via que tava sujo o chão. E assim, vários detalhes, por exemplo, eu poderia, no corredor, tem uma meia que as crianças jogaram. Eu posso passar por essa meia 1000 vezes, mas eu não vou ver ela lá. Mas a pessoa que tem o olho de limpeza e de serviço, meu amado e minha amada, ela vai ver. E eu vou te falar mais. Geralmente elas casam. A pessoa que não tem olho da limpeza e o outro tem. Porque quando os dois não tem, nossa, aí vira uma bagunça de vez. Mas vamos aqui. Virei dona de casa. E agora? Gente, e agora? É assim, ó. Eu acho que pra mim foi a fase mais difícil. Mais difícil como ser humano, como instrumento pra mim de crescimento pessoal, foi virar dona de casa. Por quê? Eu tive que aprender a escutar não do meu marido. E o meu marido é uma pessoa extremamente mochiba que dói. E eu tive que aprender a pedir leite. Meu amor, me dá um dinheiro pra comprar um leite. Nossa, gente, aquilo ali, eu queria morrer. Eu ganhava meu dinheiro e a gente, tipo assim, cada um tinha o seu dinheiro e cada um fazia o que quisesse com o dinheiro. Cada um tinha as contas fixas, a gente partia no meio, eu pagava metade de metade, o resto que sobrava, cada um fazia o que quisesse. Então eu comprava horrores, eu comprava, tipo assim, gostei dessa blusa, eu ia lá, comprava 3 cores dela. E assim minha vida foi, assim. E no dia que Deus mandou eu parar, eu não conseguia comprar mais nada. Amor, mas eu preciso muito de uma saia. Precisa mesmo? Nossa, essa frase, cara, me matava. Precisa mesmo? Porque assim,
não é só sobre a casa, como deixar a casa organizada, como arrumar a casa, mas é sobre você aprender realmente, no pé da letra, o que é submissão. E não estou falando assim, ó, de baixar a cabeça pra macho gritar com você, te xingar ou te humilhar. Não, você vai aprender ao pé da letra o que é submissão, tá? E não tô falando de esquentar um umbigo no fogão, que é submissão. Não tô falando sobre isso. Eu estou falando que você vai mais escutar na sua vida como uma pessoa que depende do dinheiro do seu marido. É isso aqui, ó. Mas precisa mesmo? Ai, a minha filha tá precisando de um vestido pra sair, amor, vamos lá. Precisa mesmo? E aquele precisa mesmo vai fazer você pensar 1000 vezes se precisa mesmo. Aquilo ali, rapaz, te dói e não é pouco não. E aí você vai se reivindicar. Você vai entender o que é dinheiro nosso, porque ele vai começar a entender isso também. A partir do momento que um casal toma uma decisão de que a partir do momento que um casal toma uma decisão de que a mulher vai parar de trabalhar, ai, gente, é muito difícil, porque o homem também, ele teve o dinheiro dele, a vida dele inteirinha só pra ele. E a partir daquele momento que a mulher não trabalha mais, o dinheiro é dos dois. Isso é muito difícil ele entender. Por quê? É ele que trabalha. Você tá dentro da casa, você lava as roupas dele, você cuida dos filhos dele, você arruma a casa, você faz tudo. Só que na cabeça dele, quem ganha dinheiro é ele. E você não tem que nem opinar por isso. Às vezes muitos homens vão ser mais tranquilos quanto ao Gabriel, porque o Gabriel, ele foi muito cabeça dura, foi muito difícil. Essa foi uma fase muito difícil pra gente, porque pra ele o dinheiro era dele e nada tirava isso da cabeça dele, entendeu? Ele se matava de trabalhar, ele que ganhava o dinheiro pra sustentar a família, porque naquele momento que Deus mandou eu parar de trabalhar, não tava sobrando dinheiro, meus amados, minhas amadas. Ele simplesmente precisava 1000% do meu dinheiro pra gente poder manter criança na escola, entendeu? E Deus falou que nunca ia faltar nada. E nós sabemos que uma renúncia, ela traz muito confronto, mas ela traz recompensa. Então realmente nunca faltou nada. Eu lembro de um dia que a gente precisava comprar leite. Eu acho que eu falei isso na minha restauração quando a gente voltou, né? Do pós-deserto. A gente precisava comprar um leite pra Liz Maria. Custava tipo R$1,15. A gente tinha R$1,15 em moeda, porque não tinha mais nada no banco, não tinha nada de dinheiro. O cliente dele ia demorar a pagar e tinha R$1,15 em moeda. Então faltar, nunca faltou. Passamos fome? Nunca passamos. E assim, eu tinha minha mãe, se eu quisesse, pedia dinheiro pra minha mãe, só que eu precisava aprender coisas e ele também. Então, minha mãe não conseguia ficar, eu não podia ficar pedindo dinheiro emprestado pra minha mãe o tempo inteiro. Eu tive até que pedir pra ela parar, porque minha mãe tava vendo o perrengue que a gente tava passando. Ela podia estar mandando dinheiro pra mim a hora que ela quisesse, porque eu sou filha única, né? Mas ela precisava parar, porque eu precisava de aprender alguma coisa, o Gabriel também. E se alguém estivesse bancando, não ia aprender. Então, assim, colocar na cabeça dele que o dinheiro não era dele, mas era nosso, foi muito difícil. Então, assim, o que eu fiz quanto a essa questão e o que eu indicaria a quem estiver passando por essa situação fazer? Falar mesmo, sem medo de ser feliz. Com muita calma, muita cautela, muita sabedoria, mas ir colocando na cabeça do cônjuge que o dinheiro não é dele, é nosso. Entenderam? Porque assim, se ele tá trabalhando pra ganhar dinheiro, e se ele tá tendo o tempo do mundo pra ele saber o que ele vai fazer, o que ele quer fazer, e como ele tá trabalhando, é porque alguém tá cuidando dos filhos dele, alguém tá lavando as roupas dele, alguém tá limpando o chão da casa dele, e se esse alguém não for você, alguém vai estar fazendo, seja babá, seja creche, seja empregado, seja qualquer coisa. Então ele precisa entender que o dinheiro que ele tem hoje, ele só não tem menos porque você tá cuidando das coisas dele. E isso é o dinheiro de vocês, é uma decisão conjunta.
né, de a mulher parar de trabalhar e o dinheiro é de vocês. Agora vamos voltar pra mulher. Quando ela toma uma decisão de ser dona de casa, se ela já casa com o cara sabendo que ela vai ser dona de casa, eu acho que pode ser que seja mais tranquila. Não foi essa a minha situação, não foi esse meu pensamento, nunca foi. Então eu não sei opinar. Mas, por exemplo, na cabeça do Gabriel, eu não podia parar de trabalhar, porque pra ele o trabalho é extremamente significativo, né? Então, quem não trabalha vai ter uma cabeça vazia, que não vai aprender nada. A pessoa tem que trabalhar, porque ela tem que ser útil pra alguma coisa. E enfim, é isso que entra no propósito, né? Porque às vezes a pessoa ela vai saber o propósito de vida dela quando ela virar dona de casa. Só que uma pessoa que não é convertida, ele não vai entender isso, entendeu? Mas vamos voltar ali no dona de casa. E aí, gente, quando a pessoa ela casa já sabendo que ela vai ser dona de casa, que é ali toda uma conversa, eu acho que é mais fácil. Ela vai se preparando para aquele momento. A pessoa, se ela se torna dona de casa por uma decisão da família que também vem pensando sobre isso tem tempo, pode ser que seja um processo também mais tranquilo. E a pessoa que se torna dona de casa do nada é mais difícil. Com certeza, tudo que é do nada é mais difícil, né? Mas enfim, é um equilíbrio que você tem que entender muita coisa. Você tem que entender que o dinheiro agora não é seu, é dos dois. E no fundinho, o dinheiro ainda, pelo menos no começo, até todo mundo entender o que tá acontecendo, o dinheiro é mais dele do que seu, tá? E você vai ter que entender que você vai ter que ter olhos mais panorâmicos de coisas de dentro da casa que você não tinha antes. Por quê? Porque o seu único trabalho agora é esse, cuidar da casa. Então, às vezes, coisas que você não fazia, agora você não pode deixar de fazer. Por exemplo, almoço atrasar. Se você tá cuidando da casa, não atrasa o almoço. A janta, não atrasar. Se o marido tá chegando em casa, se você tá ali o dia inteiro na casa, não atrasa a janta. Ai, Nath, mas tem dia que eu não consigo, tipo assim, é dia de trocar roupa de cama, eu não consigo. Então faz amanhã. Mas não deixa estender mais uma semana de algo que você tem que fazer hoje. Porque agora o seu trabalho é esse, entendeu? Não é que você virou uma submissa escrava, não. É uma escolha dos dois, então o seu trabalho é esse. Faça o seu trabalho, entendeu? Cuide bem dos filhos, leva eles na hora pra escola, não atrasa. Gente, é um atraso de vida, tanto de tudo. É o tal de atraso pra tudo. Então, se você virou dona de casa, se você virou o seu sonho de ser uma mãe que vai levar os filhos pra escola, depois vai pra academia, que todo mundo fala isso, ai, quero ser uma mãe que vai levar os filhos da escola, depois vai pra academia. Não atrasa. Faz tudo com muita sabedoria, com muita glória, para glorificar o nome de Jesus. A gente sempre pergunta, e Deus, Jesus, o que é que Jesus faria? Jesus atrasaria? Não, acho que não. Então, gente, não atrasa, deixa tudo certo, faz tudo com amor. Agora que você é dona de casa, pega a lancheirinha do seu filho, decora ela, coloca uns garfinhos bonitinhos, coloca uma palavrinha bonitinha, mostra pro seu marido que a melhor decisão que vocês tiveram junto é você ser dona de casa. E como que você vai mostrar isso pra ele? Fazendo com tudo com muita excelência. Tudo que você for fazer, faz com excelência. Vai lá no jardim, dá um jeito no jardim. Ah, mas isso é coisa do homem. Tá, mas tem coisa que a mulher pode fazer no jardim também. Sabe? Não deixa os vidros com as mãos dos meninos lá 2 meses. Eu falo isso porque eu já deixei. E ele nunca vai chegar a reclamar dos vidros. Mas você pode ter certeza que se os vidros estiverem brilhando, ele vai ver que tá brilhando. Então começa a fazer tudo com excelência. Do jeito que você fazer no seu trabalho com excelência, agora faça dentro da sua casa com excelência. Sabe? Eu acho que a chave da felicidade da mulher ser dona de casa é ela saber que agora o trabalho dela é esse, é ele, o cônjuge, saber que ela não é escrava, ela não virou escrava dele, porque assim, no começo
é tudo muito confuso, que é tudo muito novo, né? No começo, o Gabriel ele não fazia por mal. Mas o que ele fazia? Ele chegava lá em casa, ele já começava a tirar a roupa dele lá fora. Ele tirava a meia dele, aí ele deixava lá fora. Ele tirava a camisa dele, colocava em cima da cadeira do jantar. Aí ele ia, né? Aí pegava a jaqueta, colocava lá no negócio que pendura a jaqueta, mas ele não colocava pendurado, colocava no chão. Aí ele pegava, tomava banho, voltava, deixava a toalha em cima da cama. E eu fui colocando na cabeça dele que não é porque agora eu sou dona de casa que eu sou escrava dele, que eu sou empregada dele. Que não é, sabe, que ele pode muito bem, se ele tá indo tomar banho, que ele pode muito bem pegar a meia dele que ele tá jogando lá fora e colocar lá no cesto. Se ele tomou um café da manhã sozinho de manhã, tomou a xícara, ele pode muito bem pegar essa xícara ou colocar na pia ou colocar dentro da máquina, porque não vai matar ele. Então, com muita tranquilidade, amor e carinho e sabedoria, eu fui colocando isso na cabeça dele. Então, é a mulher saber a posição dela. Ela é dona de casa, ela não é escrava. Ela é submissa, mas ela não é escrava. Vocês estão entendendo isso? É tudo muito novo, porque depois eles vão começar a achar que você tá vivendo pra ele. Agora sim, gente, sinceramente, eu já vi muito caso de homem que chega em casa 4 horas da manhã, que a mulher virou dona de casa. Aí ele chega em casa 4 horas da manhã, que ele foi beber com os amigos. Eu não tô falando de homem alcoólatra, não, nem nada disso. Nem, é um homem que faz isso esporadicamente. Esporadicamente, ele foi assistir um futebol com os amigos, voltou 4 horas da manhã, sentou na mesa pra comer, pra jantar. A mulher acorda, vai esquentar a janta pra ele e vai sentar na mesa com ele pra jantar. Meu amor. Não, aí tudo tem limite. Tudo tem limite. É o que eu sempre também entreguei essa responsabilidade pro Gabriel. Quer sair, sai. Quando voltar, não me acorda. Porque eu tenho responsabilidades no outro dia. Entendeu? Porque assim, o homem que tá trabalhando, ele vai tirar folga. Mas a mulher dona de casa, ela não tira folga. Porque a casa, ela tem que continuar. Os filhos têm que comer, os filhos têm que vestir, os filhos têm que tomar banho, o café da manhã tem que existir, o povo tem que comer, a sujeira que ficou no chão ao redor da mesa, ela tem que ser limpada. E não vai ser um homem que tá de folga que vai limpar, é você. Então você, dona de casa, já saiba que você pode viver a vida mais maravilhosa do mundo como dona de casa. Você pode ir pra academia a hora que você quiser, você pode ler um livro com calma, você pode fazer o skincare na hora que você quiser, mas você nunca vai ter folga e nem férias. Você só vai ter férias se seus filhos ficar um dia com alguém, você vai tirar umas férias com seu marido, senão não. Então assim, e já nem começa esse assunto de dona de casa achando que você tá cansada, você tá sobrecarregada e porque isso vai acontecer. Você vai cansar, você vai se sobrecarregar, vai ser muito difícil, não vai ser fácil, tá? Mentalmente falando, é surreal, porque é algo que não tem fim. As coisas da casa, a gente não tem fim. Como é que pode aquele negócio? É uma coisa que você pode fazer tudo no dia, mas no dia seguinte tem mais tudo pra fazer. Então, assim, é muita sabedoria, ter muito mental pra isso, tá? Fazer ele entender que agora você é dona de casa, mas não é escrava. O dinheiro é de vocês, não é só dele. E fazer você entender que agora você não tem o seu dinheiro, que agora é de vocês. Porque assim, o homem, a não ser homem consumista, vou falar do homem sem ser consumista, ele odeia gastar. E ele odeia que a mulher gasta. Porque ele já não gosta de gastar. Aí se a mulher gasta o dinheiro que ele tá achando que é só dele, meu amor, e mesmo se ele achar que é dos dois, piorou. Então tenha consciência daquilo que você vai comprar. Essa frase me arrepiava e me irritava. Que era, precisa mesmo? Mas você sabe que depois disso eu comecei a ter isso na minha cabeça. Tudo que eu vou comprar. Gente, meu carrinho da Shein é assim, ó, infinitas coisas. Aí na hora que eu vou pagar, eu tudo pergunto, eu preciso mesmo? E você sabe que eu tô fazendo uma mentoria com o Pablo Marçal. E ele fala uma coisa assim, que é bem sábio, óbvio, que eu acho aquele cara muito sábio. E ele vira pra gente e fala assim, além do precisa mesmo, ele pergunta assim, o que vai mudar a minha vida comprar isso? Existem várias coisas, vou dar um exemplo. Piranha, essa aqui tá até suja. Eu vou comprar uma piranha, acho que tá sem foco. Vou comprar uma piranha. O que vai mudar a minha vida comprar essa piranha? Bastante coisa. Na hora que eu vou cozinhar, eu faço isso aqui, ó. Pra não marcar meu cabelo com xuxinha, pega uma piranha e coloca aqui. Se tá calor, sai do carro, pega uma piranha, sai daqui. Mas o que vai mudar minha vida comprar 20, 10? Nenhuma.
O que vai mudar a minha vida é comprar um óculos. Esse óculos aqui, ó, minha mãe me deu. Não é um óculos barato. Cadê? Mas o que vai mudar a minha vida é comprar esse óculos? Eu tinha um óculos que eu tinha dessa cor, que não é uma lente muito escura, tá vendo? E aqui o sol não é rachando, então é bom uma lente mais clara. O que eu tinha 2 arranhão no meio, assim, ó. Então o que vai mudar a minha vida? Muita coisa, porque o outro já tava me dando dor de cabeça. Mas o que vai mudar a minha vida comprando mais 2 desse? Nenhuma, gente. Isso é muito difícil. Eu era muito consumista, uma pessoa que é muito consumista. Ela entender que ela só precisa de um óculos, ela não precisa de 200. Até o último vídeo que eu fiz, eu tava com outro óculos, né? Mas esse foi presente do Gabriel. Então, não fui eu que perguntei isso, o que vai mudar a minha vida. Mas isso, eu só tô querendo dar esses exemplos pra vocês entenderem, tá? Essas 2 frases. Preciso mesmo? E o que vai mudar a minha vida? Voltando, agora, quando eu falei assim, não sei se eu rio ou se eu choro sendo dona de casa, porque assim, o mental é muito difícil. Você tem que saber, além de tudo isso que eu falei, você tem que saber que você precisa de um tempo pra você. E precisa, gente. Independentemente de qualquer situação financeira, emocional, física que a pessoa estiver passando. Uma dona de casa, eu aprendi isso ano passado, porque agora já faz... vai fazer 4 anos, 3 anos que eu tô dona de casa. O que acontece? Eu aprendi só ano passado, ela precisa de um tempo. Ela precisa de um tempo sozinha pra tomar, nem que seja um café sozinha. E não é ficar dentro de casa assistindo uma televisão, uma série, um documentário. Não, ela precisa sair do local de trabalho dela. O local de trabalho dela é dentro de casa, então ela tem que sair de casa. Ela vai na piscina sozinha, vai fazer nem caminhada, porque a caminhada você tá fazendo físico pro seu físico. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer um exercício físico, você tem que fazer uma caminhada. Não é isso, você tem que se divertir. Como? Fazendo uma limpeza de pele, ou uma vez por mês, whatever. Ou vai tomar um café sozinha, senta no café, vai tomar um café, vai comer um salgadinho sozinho. Se você estiver na Europa e tá me escutando, vai sentar no café, vai comer um croissant. Você tem que estar sozinha. E sem estar fazendo nada, tá? Você não tem... eu tô correndo, agora é o meu tempo. Não, você tá fazendo sua obrigação pro seu corpo. Você tem que estar sozinha. Você tem que desligar a mente. É nessas horas que a gente vai escutar Deus. Porque eu escutava Deus dirigindo antes. E por que eu dirigia? Porque eu trabalhava num lugar a 3 horas da minha casa. E o que eu tava fazendo dirigindo? Eu tava sozinha. E eu parei de escutar Deus. Eu não conseguia escutar Deus mais. Eu não conseguia saber o que ele tava me falando, porque eu nunca tava sozinha. E quando eu tava sozinha, eu tava dentro do meu lugar de trabalho, que pra mim é uma carga. Não tô falando carga negativa nem não. É uma coisa muito grande, porque eu não consigo parar e ficar quieta. Eu tô olhando tudo que tá acontecendo dentro da casa, o que eu preciso fazer, eu tô pensando o que eu tenho que fazer pra mais tarde. Gente, é uma loucura. Então você precisa de um tempo sozinha. Vai marcar uma massagem. Se não tiver condições financeiras, vai, não sei, senta no parque, vai tomar uma água de coco, vai fazer algo. A pessoa, ela tem que fazer algo, pelo menos uma vez por semana. Vamos dizer assim, uma vez por semana, sem gastar dinheiro com quem não tem condições financeiras, mas pelo menos uma vez por mês pago, que seja uma massagem, uma limpeza de pele, eu não sei. E se não tem condição pra nada, peça a Deus ajuda. Nath, mas aqui na minha cidade é muito difícil fazer coisas de graça. O que eu faço? Pergunta a Deus que ele vai te abrir os olhos, você precisa disso. Então é algo isso. É difícil, é muito difícil, mas é muito prazeroso. Você poder ver que seu marido tá chegando cansado em casa, mas ele não precisa fazer mais nada. Que ele não vai precisar te ajudar. E você tá fazendo a sua parte, ele tá fazendo a dele. E as crianças estão indo bem, que você tá educando seu filho. Gente, é muito legal, tá? Agora eu preciso ir. Era pra ser um vídeo rápido, mas agora eu preciso ir, porque eu vou comprar agora uniformes usados pra Liz Maria. Na porta da escola dela. Tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus.